Bem-vindo ao canal Fintos. Você conhece o perfil dos seus clientes devedores? Aqui eu vou falar 3 perfis e como você pode lidar com cada um deles. Olá, meu nome é Luana e eu sou líder de produto do Fintos. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre 3 perfis de clientes devedores e como você pode lidar em cada um desses casos. O perfil número 1 é aquele cliente um pouco desorganizado, que falta planejamento. Então esse cliente ele não está devendo a conta propositadamente, mas sim porque ele esqueceu, se desorganizou nos seus controles internos. Então provavelmente esse cliente aqui você não vai ter muita dificuldade em cobrá-lo, vai ser mais no quesito de lembrá-lo daquela dívida. Então uma ação que pode ser bastante útil é a régua de cobrança. E a régua de cobrança de uma forma preditiva. Então, um dia ou 2 antes do vencimento daquela conta, daquele boleto, enfim, você mandar um aviso, um lembrete daquele vencimento. Então, para esse cliente já se programar um dia antes com aquele valor e programar o pagamento. Então, é um cliente que não vai ter resistência no pagamento, mas você vai precisar ajudá-lo a lembrar das contas a pagar. O segundo perfil é o cliente situacional. Então vai ocorrer algumas situações que fogem do controle dele e que ele não vai conseguir quitar essa dívida. Então pode ser uma crise, uma dificuldade no mercado, uma pandemia, o segmento dele que está passando por alguma turbulência, enfim, alguma situação que fugiu do controle dele e que ele não vai conseguir quitar com as dívidas. Então, nesse caso em específico, somente a régua de cobrança ou deixar as cobranças, os avisos de cobrança um pouco mais exigentes não vai resolver, porque não é falta de esquecimento nem má vontade para pagar, é realmente dificuldade naquele momento. Então, muitas vezes, essa parte ali de negociação com o cliente pode ser até mais eficaz. Então, nesse caso, além de programar e-mails e avisos, de cobrança, seria interessante também entrar em contato por telefone com esse cliente e conversar com ele, entender a realidade e saber de que maneira que vocês podem entrar em uma negociação para quitar essa dívida. Então, provavelmente, você vai ter que isentar alguns juros ou alguns reajustes que você pode aplicar todo ano e combinar com ele em outro momento que ele possa quitar isso quando passar essa crise. Então fazer esse combinado. Um ponto muito importante desse perfil de cliente é que você deve ter um software ou algum registro do histórico financeiro desse cliente, para saber até que ponto que você pode negociar com ele ou não, para entender se realmente ele está passando por um momento de crise, de dificuldade, ou se é só uma desculpa, né? Mas se você conhece ele, tem todo o histórico, observa como ele vinha se comportando e realmente percebe que sim, é um momento delicado na vida da empresa dele, aí sim você tem fundamentos, você tem base para analisar e conseguir fazer essa negociação. Então, um software é muito importante nesse quesito. O terceiro perfil de cliente, então, é o inadimplente insistente. Aquele que está sempre aí devendo uma conta ou outra. Então, provavelmente você tem aí alguns clientes que você já sabe até de cor o nome. Então, eles têm costume em atrasar aquelas contas. Nesse caso, não adianta entrar em negociação, porque provavelmente no próximo mês ele vai atrasar novamente. Então, muitas vezes, esse tipo de cliente, esse perfil, não está muito preocupado porque ele já está com o nome sujo no mercado, já tem pendências no sistema de crédito, então ele já está acostumado de uma certa maneira com essa situação. Então, nesse caso, talvez é interessante você aplicar uma régua de cobrança de uma forma mais rígida, com uma pressão um pouco maior. Talvez esse perfil de cliente também só vá pagar quando você estiver prestes a cancelar ou suspender o serviço. Então é importante também que você deixe claro qual é o limite de atraso dessas contas, dessas dívidas, que aí até tal período, tantos dias de vencimento, você pode até suspender o cliente. Suspender aquela dívida e demitir esse cliente de uma certa maneira, Então, é importante estabelecer esses limites e ter um pouco mais de pressão na cobrança. Não significa ser mal educado, mas sim exigente. Então, é importante que você estabeleça datas limites daquela cobrança, Alguns critérios
até onde o cliente pode passar ali na régua de cobrança com avisos, com lembretes, talvez alguma negociação e realmente até onde aquela negociação, aquela tolerância não vai mais se sustentar e que você precisa então cancelar aquela parceria, aquele contrato com aquele cliente. Percebeu aí algumas características dessas nos seus clientes? E aí então você precisa de um software para te ajudar nessa cobrança, a manter o histórico, a fazer a régua de cobrança. Dessa maneira, o Fintus pode te ajudar. Então acesse o link aqui na descrição abaixo, entre em contato conosco para saber como a gente vai facilitar a sua vida no financeiro, curte, compartilha e se inscreve no canal. Até a próxima!